3 empresas que estão aparecendo no radar com um potencial bem interessante de dividendos para 2026. E a seleção é curiosa, foge um pouco daquelas gigantes de sempre. Sem dúvida. E, olha, todo esse debate acontece com um pano de fundo muito importante, que é a expectativa de queda da taxa Selic. Sim. Esse é um fator que pode redesenhar o cenário para vários setores, né? Influencia o lucro e, claro, a capacidade de distribuir proventos. Então, a nossa missão aqui é exatamente essa. Vamos desempacotar a tese por trás de cada uma dessas escolhas, olhar os números, a estratégia e tentar entender por que elas foram selecionadas. 2 delas, em especial, são bem menos comentadas, o que torna a conversa ainda mais instigante. É isso aí. Vamos focar nos fundamentos que foram apresentados, sabe? Projeções de dividendos, múltiplos de mercado, o posicionamento de cada uma. O objetivo é compreender a lógica por trás, conectando os dados de cada companhia com esse cenário econômico mais amplo. Perfeito. A primeira da lista é o Banco Banestes, o código é BAS3. Pelos dados que temos aqui, a cotação está na casa dos R$ 7,86. Isso. E à primeira vista, o dividendo dos últimos 12 meses foi de 5%. Não é um número que, assim, salta aos olhos. Qual é a história por trás disso? Essa é a pergunta certa. Porque o número atual, esse 5%, é só a foto do passado. A tese de investimento se baseia totalmente na projeção de melhora. O banco vem de um lucro líquido acumulado recorde. E o mais impressionante é o retorno sobre o patrimônio, o ROI, está em 18%. Ok, 18% de ROI já é um número muito forte, sinaliza uma rentabilidade excelente, mas o que me surpreendeu de verdade nos dados foi a inadimplência. Só 2%. É baixíssimo. Num país como o nosso, e comparando com os grandes bancos que às vezes batem 4%, 5%, como isso é possível? Aí está o pulo do gato do Banestes. Ele é uma fortaleza regional. É o Banco do Estado do Espírito Santo. Nossos estudos mostram que ele domina o mercado local de uma forma que os gigantes não conseguem replicar. Ele tem 46% do mercado de varejo e 43% dos depósitos totais lá. É um domínio impressionante. Então a força dele não é competir em tecnologia de ponta, mas sim num conhecimento quase artesanal do seu mercado. Ele sabe exatamente para quem está emprestando. Exato. Essa vantagem é dificílima de ser quebrada. E o banco não está parado no tempo, não. A análise aponta que ele está sacudindo a poeira daquela imagem de banco de funcionário público, sabe? Sei. Está se modernizando. A prova disso é o crescimento de 33% na carteira de crédito rural nos últimos 9 meses. É um movimento muito agressivo e bem direcionado. E essa aposta no crédito rural, ela é um jogo que depende diretamente daquele cenário macro que a gente mencionou no início, certo? Conexão direta. Com a queda da Selic, o crédito fica mais barato. O agronegócio é um dos setores que mais se beneficia de juros baixos. Então o Banestes está se posicionando para surfar essa onda, o que pode, claro, impulsionar ainda mais os resultados. Faz todo sentido. E sobre o preço da ação? O material que a gente analisou trabalha com a ideia de um preço-teto. Sim. A análise sugere um preço-teto de R$ 9,00. Esse cálculo leva em conta uma projeção de dividendos de 8% e um retorno mínimo que o investidor aceitaria, de 7%. Como a ação está em 7,86, ainda existe uma margem de segurança considerada interessante. E tem uma característica que diferencia bastante, que é o pagamento de dividendos mensais. A fonte até compara o Banestes com o Itaú e Bradesco, e a conclusão é que o Banestes oferece o maior retorno mensal entre os 3. Exatamente. Mas é aqui que a conversa fica séria. É onde o principal risco aparece. Que é? A liquidez. A ação ordinária BES3 negocia cerca de R$ 96 mil por dia. Peraí, R$ 96 mil por dia? Isso é muito baixo. Na prática, isso não torna a ação quase impossível de negociar para um investidor com um pouco mais de capital? Parece um risco enorme de ficar preso no papel. É um risco real. E é o principal ponto de atenção.
A implicação direta é que esta não é uma ação para aportes grandes e rápidos. Um investimento de R$ 10.000 num único dia, por exemplo, já abocanharia mais de 10% de todo o volume negociado. Nossa! Seria um movimento pesado demais para o papel, tanto na compra quanto na venda. Entendi. Então a estratégia para investir aqui teria que ser completamente diferente. Precisamente. A abordagem sugerida nos estudos é o que no jargão do mercado se chama de pescar um lotezinho todo mês. São compras pequenas, constantes, construindo a posição ao longo do tempo. É uma estratégia de longo prazo, que não impacta o preço e contorna o problema da baixa liquidez. Entendi a estratégia para o Banestes. Paciência e foco no longo prazo. Agora, mudando de perfil, o material nos apresenta uma gigante do setor de seguros que tem o problema oposto, né? Muita liquidez, mas com um preço que à primeira vista já parece esticado. Vamos ver a tese por trás da Caixa Seguridade, a CXSE3. Perfeito. A cotação, como os dados mostram, está em 17,89. E essa observação está correta. Muita gente olha e pensa, já subiu demais. Mas a tese aqui não está no preço atual, e sim na velocidade do crescimento dos proventos. É verdade. O dividendo por ação saiu de 50 centavos em 2021 para uma projeção de quase R$ 1,50 em 2026. É um salto monumental. O estudo descreve a política de dividendos dela como uma das melhores para quem busca acumulação de patrimônio. Ela paga trimestralmente, mas de um jeito peculiar. Como isso funciona na prática para o investidor? A genialidade, segundo a análise, está no espaçamento das datas. A Caixa Seguridade anuncia o dividendo, o investidor recebe o dinheiro em conta e, na maioria das vezes, tem tempo hábil para usar esse mesmo dinheiro para comprar mais ações antes da próxima Datacom. A Datacom, que é a data limite, para ter direito ao próximo pagamento. Isso. Então ela cria uma janela de oportunidade para o reinvestimento. O dinheiro que a empresa gera volta para o bolso do acionista a tempo de ser usado para comprar mais da própria empresa e gerar ainda mais dividendos no próximo ciclo. Exatamente. É um mecanismo que potencializa o famoso efeito bola de neve. A estrutura de pagamentos da empresa é, de certa forma, desenhada para facilitar esse ciclo virtuoso. Ok, mas vamos voltar ao preço. O estudo indica um preço teto de R$ 18,00, com base numa projeção de R$ 1,44 de dividendo e uma exigência de 8% de retorno. Se a ação está a R$ 17,89, ela está basicamente no teto. Por que alguém compraria agora? Parece que não tem mais margem. Essa é a objeção mais comum. E a análise a aborda com um conceito interessante atribuído ao investidor Décio Bazin. A ideia é que uma empresa que dobra de preço, mas que ao mesmo tempo dobra os dividendos que paga, ela continua barata na mesma proporção em termos de retorno para o acionista. Certo. Então, o argumento é para não olhar o preço da ação de forma isolada. Se o dividendo está crescendo na mesma velocidade ou até mais rápido, o retorno sobre o capital investido continua atrativo. A empresa se torna mais cara no preço, mas não no retorno que ela gera. Exatamente. O estudo aponta que quando a ação estava lá na casa dos R$ 8,00, pagava algo entre 80 centavos e R$ 1 por ação. Hoje, perto dos 18, ela mais do que compensou essa valorização com dividendos projetados na casa de R$ 1,44, R$ 1,50. O dividend yield se manteve interessante. Entendi. Para quem foca só na geração de renda, a tese é que o preço se justifica. Entendi. Então temos um banco regional, que é uma aposta na queda dos juros, e uma seguradora que parece uma máquina de crescimento. A terceira empresa do estudo, a Indústrias Home, com o código HOME3, parece ser a aposta puramente cíclica, aquela que pode voar ou afundar dependendo da economia. É a definição de uma aposta cíclica. A cotação está em 11,86 e o primeiro indicador que chama a atenção é o PVP, o preço sobre valor patrimonial, de 0,62. O PVP de 0,62 significa que ela está sendo negociada com um desconto de quase 40% em relação ao valor patrimonial. Isso pode gritar oportunidade, mas também pode ser um sinal de cilada, uma value trap, o que justifica esse desconto todo. Para entender isso, a gente precisa saber o que a Rumo faz.
Ela tem um apelido de indústria das indústrias. Ah, sim. Ela produz máquinas e equipamentos complexos que são a espinha dorsal de outras grandes indústrias. Ela fabrica desde componentes de ferro fundido até centros de usinagem gigantes. Ela é um termômetro da atividade industrial. E sendo um termômetro, ela sofre diretamente com a temperatura da economia. Exatamente. O ROI atual da empresa é de só 8%, o que é baixo. E o culpado direto é a Selic alta. Juros altos encarecem o crédito, as indústrias adiam seus planos de expansão e, consequentemente, compram menos máquinas. A demanda pela home esfria. Mas a tese é que o cenário pode se inverter completamente. O contraste que o estudo mostra é gritante. Em períodos de Selic baixa, como a gente viu na pandemia, o ROI da home saltou para mais de 20%. Ela pagou dividendos enormes e a cotação da ação bateu quase R$40. R$40. A tese é que, com uma queda sustentada da Selic, a empresa tem um potencial de recuperação imenso. O estudo também menciona uma certa sazonalidade no negócio. Sim, é um ponto relevante. Os lucros da home tendem a ser mais fortes no final do ano, especialmente no quarto trimestre. É quando as indústrias fecham seus orçamentos e fazem os pedidos de máquinas para o ano seguinte. Então, existe uma expectativa de que os próximos resultados possam ser mais robustos. Certo. Agora vamos ao ponto que eu achei mais contraintuitivo na análise. O material levanta o risco de uma taxação de dividendos do Brasil e, incrivelmente, posiciona a home como uma boa opção nesse cenário. Como isso faz algum sentido? É um raciocínio fascinante. Para a gente entender, é preciso olhar a estrutura de controle da home. Ela é uma empresa de controle familiar, majoritariamente nas mãos das famílias Schuritz e Home. São pessoas físicas que figuram como os maiores acionistas. E por que isso é tão importante no contexto de uma possível taxação? A lógica apresentada é a seguinte: essas famílias controladoras dependem dos proventos da empresa como fonte de renda. O pagamento de dividendos é a forma como eles extraem o retorno do negócio. E a Home distribui lucros, principalmente via juros sobre capital próprio, o JCP. Certo, o JCP. Para quem não está tão familiarizado, qual a diferença prática para um dividendo normal? É uma ótima pergunta. O JCP é uma forma de distribuir lucro que tem uma vantagem tributária para a empresa. Ela lança esse pagamento como uma despesa, o que reduz o imposto de renda dela. Para acionista, o dinheiro cai na conta do mesmo jeito, mas já com o imposto de 15% retido na fonte. Entendi. Então, voltando à tese. A ideia é que, como as famílias controladoras precisam desse dinheiro, elas vão continuar pressionando pela distribuição, mesmo que tenham que pagar imposto sobre ele. Espere um pouco. Então a tese aqui é que o que normalmente o mercado vê com desconfiança, que é uma empresa de controle familiar, vira uma vantagem nesse cenário de taxação. É uma inversão de lógica completa. Exatamente. É um raciocínio totalmente contraintuitivo. Enquanto numa empresa de capital pulverizado a gestão pode pensar, bom, vamos reter os lucros ou fazer recompra de ações para proteger os grandes acionistas da taxação, aqui os donos do negócio são os maiores interessados em receber o dinheiro no bolso. Com imposto ou sem imposto. Isso. O interesse deles se alinha perfeitamente ao do pequeno investidor que busca renda passiva. Precisamente. A estrutura de controle familiar, que em muitos contextos pode ser vista como um risco de governança, se torna aqui uma espécie de garantia. Uma garantia de que a política de distribuição de proventos tende a ser mantida. É uma tese muito bem amarrada. De 3 teses de investimento bem distintas. Começamos com o Banestes, um banco regional sólido, que representa uma aposta na queda de juros. Depois, a Caixa Seguridade, uma gigante de crescimento com uma política de dividendos muito favorável à acumulação. E, por fim, a Indústrias Home, a aposta cíclica, com essa estrutura de controle bem peculiar. Exato. Cada uma com seus próprios gatilhos e riscos. Banestes depende do crescimento regional e da gestão da liquidez. Caixa Seguridade, da manutenção do seu crescimento exponencial de proventos. E a Home, de uma recuperação cíclica atrelada à queda da Selic. Foi uma análise muito rica dos pontos levantados nos materiais. De fato. E, para encerrar, eu gostaria de deixar um pensamento para reflexão, inspirado justamente por essa análise da Home. O estudo apresenta o controle familiar como um ponto positivo para a continuidade dos dividendos. Isso nos leva a uma questão mais ampla.
Considerando que o controle familiar da Home é visto como uma vantagem nesse contexto, em que outras situações uma estrutura de controle concentrada, que muitas vezes é percebida pelo mercado como um risco, poderia, na verdade, se tornar uma vantagem estratégica para o investidor minoritário? Aqui vai um resumo sobre 3 ações com potencial para dividendos para ficar de olho em 2026. Sabe, com a Selic em queda, nossos estudos recentes analisaram empresas que podem se beneficiar desse cenário, criando boas oportunidades para quem foca em renda passiva. Primeiro, o Banco Banestes, código BES3. O que chama atenção aqui, além dos lucros recordes, é que ele paga dividendos mensais, o que é bem raro, viu? A cotação hoje está na casa dos R$ 7,86, com o preço teto que a gente estima em R$ 9,00. Mas, um ponto de atenção, a liquidez diária da ação é considerada baixa. Em segundo lugar, a Caixa Seguridade, a CXSE3. O preço atual dela é de R$ 17,89, bem pertinho do preço teto de R$ 18,00. Isso mostra que o grande atrativo não é tanta a valorização do papel, mas sim os dividendos, que têm uma projeção de chegar a quase R$ 1,50 por ação. E por último, as indústrias Romi, código ROMI3. Ela é vista como uma aposta estratégica, porque tende a se sair bem com a Selic mais baixa. A cotação dela está em R$ 18,60. E como a empresa tem controle familiar, a expectativa é que a distribuição de dividendos continue firme. Em resumo, a análise aponta para Banestes, Caixa Seguridade e Home como opções estratégicas de dividendos para o cenário econômico de 2026. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.